Bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar início a mais um dia de estudos. Um dia onde nós vamos iniciar com as nossas aulas de programação, análise e lógica de programação. Para dar continuidade ao nosso assunto iniciado de ontem, falamos ontem já o início das funções de string. A gente começou a falar um pouco sobre elas e hoje a gente vai dar continuidade a esse tema. Quero pedir para cada um de vocês que estão aí a me acompanhar, sala de aula, YouTube, que faça uso dos nossos chats. Se você ficar com dúvida, pode fazer a pergunta aí para mim que eu vou estar de olho nesse chat. É importante, a aula de hoje é importante, viu? Porque as funções que eu vou falar, as funções de string, esses comandos especiais, eles parecem assim, eles têm assim, inicialmente, não ter um uso certo, mas vocês vão utilizar muito mesmo, não só aqui na linguagem C, mas vão utilizar em diversos outros ambientes. E por esse motivo, vocês têm que realmente entender como cada um deles funciona. Por esse motivo, se eu estiver falando sobre alguma função de string, estiver falando algo para vocês e vocês não compreenderam, não deixa passar não. Pergunta aí, pode mandar mensagem, diga, professor, eu não entendi bem como é que ela funciona, explica de novo, mostra isso aí no exemplo, pode mandar ver aí a sua dúvida, porque eu vou estar ali para responder. Essas funções são importantes, vocês vão utilizar muito, mesmo que após encerrar essa disciplina e vocês partam para outra linguagem de programação, lá pode ter certeza que essas funções vão estar lá, às vezes com um nome um pouco diferente, vão estar ali um pouquinho diferente só na nomeação, mas de via de regra elas vão estar funcionando da mesma forma. Então vamos fazer isso, quero que vocês utilizem isso. Outro ponto, quero falar que eu já comecei a montar a nossa biblioteca de código. Ontem eu cheguei a falar para vocês que iria montar uma biblioteca de códigos para vocês poderem começar a experimentar um código já pronto. Até agora, todo o código que eu entrego para vocês, que está no nosso material, está ali respondido. Mas agora eu vou entregar para você o algoritmo. Vou começar a entregar o algoritmo. Mas não quero de modo algum que você fique só com esse algoritmo sem utilizá-lo, sem você tentar. É para que vocês pratiquem. Isso é para melhorar a prática quanto a vocês. Inclusive eu estou ali, está demorando um pouquinho mais, eu falei que eu já ia entregar para vocês agora todos, mas é justamente porque eu estou olhando um a um para deixar ali uma dica de refinamento, para que vocês possam melhorar vocês mesmos, melhorar esse código. Além disso, hoje eu vou disponibilizar a questão de um link para uma pasta onde eles estão. Eu estou montando a biblioteca, falei ontem para vocês sobre o GitHub. E aí, ao invés de eu só jogar para vocês o link do GitHub, eu vou ter um momento na próxima semana que eu vou apresentar para vocês o GitHub, eu vou explicar melhor para vocês como é que é o funcionamento do GitHub, essa nuvem de códigos, onde você deve criar o teu currículo, o teu portfólio de desenvolvedor. Se você aí está pensando de aprender aqui programação, não vai ficar só nessas aulas nossas de linguagem C, mas vai partir para diversas outras linguagens aí e se transformar em um analista, em um desenvolvedor real do mundo da informática, então você precisa criar o teu currículo, ou seja, o teu portfólio, toda a tua amostra de trabalho, todo o teu conhecimento. Normalmente um desenvolvedor, quando ele chega a uma empresa, ele mostra o portfólio. Toda empresa você não chega e mostra um currículo, entrega um currículo ali para uma vaga. Pois é, nós desenvolvedores, além desse currículo mostrando toda a nossa vida ali profissional, deverá ter uma amostragem também de tudo aquilo que você já desenvolveu, projetos que já participou, códigos que você fez, para com isso mostre ali para o seu novo empregador todo o seu real conhecimento naquela área. Então vocês começarem a montar esse portfólio agora, é bem legal, é bem ideal para vocês começarem a fazer isso. Tá? Então, na próxima aula, eu trago para vocês, durante nossa aula, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o GitHub, vou apresentar como é que ele funciona, como vocês criarem o seu perfil, como vocês começarem a criar o seu portfólio. Vocês vão perceber que isso é gratuito, você não precisa pagar nada, tá ali de graça para você montar isso. E aí você
poderá montar todo o seu portfólio e, com isso, você começar a criar a sua vida de desenvolvedor. Tudo bem? Então vamos partir aqui para a nossa aula de hoje, para nosso tema de hoje, e entender um pouco mais sobre as funções de string, as funções internas dentro do mundo da linguagem C, no string. Então hoje nossa aula vai falar um pouco sobre manipulação de strings. Vocês já viram algumas strings, as strings de entrada, como o printf, string de entrada e de saída, como no caso o printf e o scanf. Mas agora a gente vai ver várias outras que reduzem nosso código, elas já são comandos prontos, chamativas prontas, da mesma forma que o printf é uma chamativa pronta, vocês vão aprender várias outras para utilizar no seu código. Ao invés de trazer um código muito grandioso, uma complicação, já temos isso pronto em algumas bibliotecas. Quero que vocês percebam que dentro da nossa tratativa, do nome aí de cada uma das strings, você está vendo aí que ele tem aí str, que vem justamente do nome string. E logo à frente tem aí cpy, tem a outra que é a cat, tem a len, a cmp. Cada um nomezinho desse é justamente através desse nome que você vai reconhecer esse comando, até mesmo em outras linguagens. Isso aqui não é natural da linguagem C, já vem de outras linguagens de script. A gente vai falar sobre cada um deles hoje ainda. Então, nosso objetivo principal de aula hoje será conhecer as diferentes formas de manusear uma string. A gente vai perceber que a tal string é um comando já pronto, que normalmente está apontando ali para uma biblioteca. A gente vai entender quais bibliotecas que a gente tem que usar para chamar essas strings especiais e entender o uso delas dentro do nosso código. Vamos realizar vários exercícios aqui com diferentes formas de manipular esse conjunto de caracteres e realizar isso dentro das nossas aplicações. Então a gente vai, além de aprender cada uma delas, a gente vai ver através de exemplos, aqui através de algoritmos, vamos ver o funcionamento de cada uma delas. E com isso, ganhar novas ferramentas para criar algoritmos cada vez mais avançados. Tá aí o nosso link, esse é o link de uma pasta. Por enquanto, essa pasta ela é temporária, viu, gente? Tá aí o link da nossa pasta. Essa é só uma pasta compartilhada por enquanto, para aqueles que já quiserem começar, bata aí uma fotinha, gente. Se você está com o smartphone em mão, bate uma fotinha aí, ou copia aí, eu reduzi, eu encurtei até o link para essa pasta, justamente para vocês encontrarem mais fácil. Mas isso aqui é temporário, tá? Eu vou criar, realmente, estou montando um perfil dentro do GitHub somente para a nossa turma. Um perfil onde vai estar todo o nosso material. Eu vou colocar ali toda a questão de codificação que eu utilizava em nossas aulas, os já usados e os que eu usar daqui em diante, eu vou começar a postar ali. E aí vai facilitar vocês, vai facilitar para vocês quando vocês tiverem a responder as atividades, criar seus próprios algoritmos. Porque algumas vezes e outra, a gente apresenta aqui a aula, o tempo é bem corrido para vocês copiarem e tentarem, vocês ficam mais sentadinhos aí, prestando atenção na nossa aula. E aí, quando o material chega lá no nosso site, ele já passou assim, uns 2, 3 dias, que a aula já aconteceu, e a gente meio que fica fora, a gente perdeu. Você já queria logo de cara, eu quero ver os códigos ali, quais são os códigos que tem, quais os algoritmos que o Hildo já utilizou, ou que ele está utilizando. Eu já vou colocando direto lá no GitHub. Inclusive, conforme eu for montando até as aulas e criando tais algoritmos, eu vou até postando lá, colocando datado, tudo isso, a aula que vai utilizar tais códigos, e assim vocês poderão acompanhar e até mesmo experimentar a fazer isso de uma forma maior. Quero, sem dúvida nenhuma, que vocês pratiquem. Tá? Eu já falei isso para vocês. Não existe nenhum desenvolvedor de software, desenvolvedor ali, criador de código, que consiga fazer qualquer algoritmo sem ter praticado. Não existe isso. Você pode ler 3 livros sobre linguagem C, 10 livros de linguagem Java, você não vai conseguir programar se você não praticar. Programação é que nem andar de bicicleta. Você não aprende a andar de bicicleta olhando as pessoas andarem de bicicleta. Você tem que tentar, tem que
dar suas quedas, cair ali de vez em quando, tal, até você se transformar em um ciclista habilidoso. É desse jeito. E aí, o legal é que depois que você aprende a andar de bicicleta, pronto, você sempre vai lembrar. Mas é sempre bom dar uma praticada para você estar ali se habituando e melhorando. Bora dar uma olhadinha nas atividades que a gente, na aula anterior, a gente viu umas questões no finalzinho, algumas pessoas mandaram até algumas mensagens para mim, dizendo, professor, aquelas últimas atividades estava meio cascuda, né? Estava difícil ali, você está dificultando a coisa para nós. Tem que ser desse jeito, a gente vai aumentando o nível de complexidade, porque saibam que qualquer empregador, qualquer empresa que você vai chegar, ele não vai, numa entrevista, você vai mostrar o seu conhecimento, ele não vai ficar perguntando para você, ei, o que é uma variável do tipo int? Ele não vai fazer essa perguntinha bobinha não, gente. Vai ser uma coisa maior. Eu já cheguei a passar por algumas seleções, onde você chega ali na hora, e aí o empregador vai falar assim, olha, tá aqui um computador, tem meia hora para fazer tal atividade, do jeito que eu passo as atividades aqui para você. Tá ali, eu quero esse algoritmo pronto em meia hora. Aí sai. E aí você vai ter que criar ali naquele momento ali, aquele algoritmo. Se você nunca criou algoritmo, se você está péssimo na criação de algoritmos, aí você vai sofrer. Mas aí é por isso que eu faço sempre essa experimentação com vocês. A gente sempre vai na prática. Bora ver essas atividades de ontem aqui, como a gente já respondeu. Vamos ver de uma forma mais rápida aqui, tá? Para a gente não ficar perdendo muito tempo, só revê-las. Na primeira atividade a gente viu ali que tinha a seguinte condição. Qual o valor de x após a seguinte sequência de comandos? Em um trecho de um programa, a gente via que tinha uma variável ali A, que ela valia 10, ela estava recebendo 10. A gente tinha uma outra variável, a variável B, que ela começava ali recebendo 20. Depois nós tínhamos a variável x, que ela iniciava com 0. Estava ali, zerada. E aí, no final do nosso algoritmo, tínhamos ali que x iria receber um valor após uma certa condição. Ele poderia receber tal valor após uma condição. E a gente vê ali uma interrogação no meio. Essa interrogação a gente já viu em aulas anteriores, que é um operador ternário. Então, nós temos ali inicialmente uma condição, tá lá, condição, e quando essa condição ela é testada, o operador ternário vai indicar qual das duas opções que temos à frente será escolhida. Então, após a condição ser testada, ele vai apontar para qual das duas opções irá acontecer. E aí acontece o seguinte, como bem explicadinho aqui do lado, eu coloquei bem explicadinho para ninguém ficar com dúvida. Nós temos ali a expressão, e aí o operador ternário, ele vai fazer primeiro o teste ali. B é maior do que A? Se o B for maior do que A resposta é verdadeiro. Vocês lembram que eu falei o seguinte, gente, sempre que fizer ocorrer uma condição, o teu computador ele não está procurando um número mesmo, um número 10, ele está procurando ali um valor desse tipo, ele está procurando algo lógico. Ele está procurando se está ligado ou desligado, o 0 e o 1. É isso que sempre que houver um teste, uma condicional, o computador pede isso. Vocês lembram lá no if? Tem o if, se, aí tem uma condição logo à frente. Ele tem que ter aquela condição ali testada, e se aquela condição puder acontecer, ele entra dentro daquele if. A verdade é, se aquela condição dentro do if, vou escrever aqui para vocês verem, ó. Aqui um if, e aí eu coloco uma condição aqui. Coloco uma condição, por exemplo, 1 é igual a 1. Isso é verdade? Essa é a pergunta que você tem que dizer. Isso aí é uma verdade? Se isto é uma verdade, então você entrará na condição logo à frente, você entrará nos comandos à frente, você conseguirá entrar dentro dessa porteira, você passará para dentro dessa casinha. Então, se eu disser que 1 é igual a 10, se a pergunta for 1 é igual a 10, não é. Isso me responde o quê? Falso. Isso me dá um falso. E falso quer dizer que não entra. Gente, vamos utilizar essa condição como se fosse um teste para entrar em algum lugar. É como se você tivesse ali aquele teste, uma fechadura. E a entrada foi verdadeira, ou seja, você vai experimentar uma chave.
Se a chave for daquela portinha, você entra. Se for verdadeiro, você entra. É falso, não entra. Então a condição é essa, ela sempre procura os status verdadeiro e falso. É até por esse motivo que vocês devem lembrar lá no começo que eu falei assim, quando eu estava explicando variáveis. Eu falei assim, olha, na linguagem C, ela não tem o uso habitual de uma variável do tipo lógico, como outras linguagens. Foi criada depois o tipo lógico, principalmente para a linguagem C++, a C Sharp, sim, para facilitar o uso desse tipo. Mas, inicialmente, a linguagem C ela não tinha isso. Por quê? Porque era através desses testes condicionais que a gente conseguiria um valor lógico. Então, o valor lógico aqui vai ser experimentado. A nossa questão aqui, ó, tem o nosso B maior do que A. E aí a gente olha os valores. O B tem quanto? Tem 20. E o A? Tem 10. Aí a pergunta é, 20 é maior do que 10. Isso é uma verdade? É uma verdade. Então, se é uma verdade, se está acontecendo uma verdade, o operador ternário vai me entregar a primeira alternativa. Ou seja, ele vai me entregar a letrinha B. E se fosse um falso, se desse falso bem aí, se desse falso, ele me entregaria o segundo status, a letrinha A, a variável A. Então, se ele deu verdadeiro como condição e me entregou a B, eu pergunto, quem tem dentro de B? Tem 20. Então, o X irá receber o valor de 20, como dito aqui na nossa explicação. Então, por este motivo, a alternativa D, que é a alternativa correta, o valor de 20. O nosso programa em execução, eu gosto sempre de colocar, apesar a questão estar mostrando, explicando passo a passo, mas eu coloco isso em execução. Vamos testar na prática. Coloquei dentro de um programa real, para ver se realmente o valor de X seria 20. E vocês estão vendo ali que o valor realmente deu 20. Tivemos outra atividade onde ele faz comparação de dois trechos. Onde, nos dois trechos desse código, desse algoritmo, ele pergunta se os dois são equivalentes, ou seja, são iguais, o resultado impresso será igual. Para a pessoa do outro lado, se ela verá isso como igual. Essa atividade ela tem uma importância grande pelo seguinte, para você perceber que muitas vezes um código ele é diferente do outro para nós desenvolvedores. Você está utilizando uma ferramenta, você está utilizando uma função, você está utilizando ali alguma linguagem da parte do back-end, que é a nossa parte, o por detrás do palco, por detrás ali da beleza daquele sistema. Nós ali no fundo dessa prática, desse sistema, podemos utilizar várias ferramentas. Não é à toa que hoje mesmo a gente vai ver várias outras ferramentas que a gente pode utilizar no nosso código. Então depende da imaginação de cada um de vocês. E aí, por esse motivo, a gente vê aqui dois momentos, utilizando o for, quando o nosso primeiro for, ele tem ali a primeira diferença, o i mais e o mais i, que no caso aí, ele está incrementando, mas o primeiro é um pós-incremento e o segundo é um pré-incremento. A gente entendeu, deixa eu colocar ali, a gente entendeu o seguinte, que quando eu tenho um pós-incremento, só depois daquele laço ter sido processado, é que o valor vai ser incrementado. Se eu tenho o pré-incremento, ou seja, mais antes da variável, já acontece logo de cara. O processamento daquilo ali, o printf vai mostrar na tela já com o valor incrementado. O negócio aqui é que nesse código aqui, os dois, vocês percebem que é uma contagem de 0 a 9. Ele vai chegar ali de começar a contar 0, passando no laço, imprimindo na tela aquele valor da variável e vai contar até 9. Só que os dois vão contabilizar de 0 a 9 da mesma forma. Ou seja, para o usuário final, vai ser a mesma coisa. Bora ver aqui no código. Então, os dois trechos são equivalentes pela visão do usuário. Vamos deixar isso bem claro. Pela visão do usuário. Então está ali no nosso código os dois trechos inseridos e o resultado na telinha preta mostrando que a contagem foi de 0 a 9 nas duas linhas. Ou seja, para o usuário final ele não vai perceber que existe diferença entre o código, mas para nós
para nós, desenvolvedores, a gente sabe que tem diferença sim, por detrás. Mas a pergunta da questão é essa visão do que é impresso, a visão do usuário. Então aqui é uma atividade que mostra justamente essa questão do back-end e do front-end. Aqui mais uma, seguindo o mesmo comparação de trechos de código. Nós temos aí 2 blocos de código que vão produzir, e a pergunta é se os dois vão produzir o mesmo resultado, ou seja, a visão do usuário será igual? E aí a gente vê ali que ele mostra o seguinte, que no primeiro bloco, eu tenho ali o nosso J sendo iniciado dentro do laço, o laço interno, o segundo laço interno ali, dentro do segundo for. Já no segundo bloco, a J ela não está sendo iniciada. Vocês estão percebendo que está em vazio o inicializador dentro do for, dentro desse laço. Ela foi inicializada lá no anterior, no primeiro laço. E isso faz com que as duas sejam diferentes. Porque a contagem dos dois vai ser diferente, a passagem do laço dos dois vai ser diferente. Porque quando o meu código, quando o meu compilador entrar no segundo laço, ele já vai ter a variável j inicializada e ela já tem ali um valor que ela não vai ser zerada. Ela já vai começar com um valor de 3. Porque o primeiro laço, vocês percebem que ele vai fazer a comparação ali 0, 1, 2. E aí ele parte para o próximo laço. E ele vai aumentando ali o seu valor. Perceba que, da mesma forma no segundo bloco, ele vai aumentando o seu valor. Vocês estão percebendo? Vai aumentando o seu valor. E aí a J, ela não vai conseguir fazer isso, ela não vai conseguir ser zerada, porque a cada passada do laço, ela também vai ganhando. Percebam aqui, no caso, no nosso programa em execução. A primeira parte mostra o primeiro bloco, e a segunda parte, que a gente ficou ali só com 0, 1 e 2, mostra ele já inicializado, ou seja, o J não foi limpo. Aqui mais uma atividade que pergunta o seguinte: qual a saída produzida pelo extrato de código a seguir? Ou seja, o que vai resultar em tela após esse nosso código ser mostrado? O que vai acontecer? A gente percebeu o seguinte: o que vai ser mostrado em tela, começa-se o X dentro do for, sendo inicializado ali a nossa variável X com 35. Então, se ela na primeira passada ela tem 35, de forma obrigatória, o que vai ser impresso inicialmente será o número 35, já que na linha de baixo o printf está pedindo para apresentar o x. Então, a gente já vê que eu tenho duas opções ali, que está mostrando que não começou com 35, eu já eliminaria elas. E aí o 35, o que acontece com o 35? No trecho do nosso código ali, após a condição, a gente tem x barra, ou seja, divisão, eu tenho uma divisão ali do x por 3. Então eu vou pegar 35, dividir ali para essa equivalência do 3 ali. Por ser um número inteiro, ele não vai, se sobrar resto ali, ele deixa de fora. Sobrou o resto, ele deixa de fora. Então ele vai pegar a divisão exata. A divisão exata ali deu exatamente que o x deverá receber o quê? 11. Ela recebe 11. Vai ser impressa na segunda parte 11, segundo trecho 11. A gente tem ali que a letrinha A, a letrinha D tem 11 também. E por fim, esse 11 eu devo dividir ele também por 3. Para ter também essa divisão por 3, ela acaba sendo fracionária, mas nós estamos com o x sendo um número inteiro. Vocês perceberam que é uma variável do tipo inteiro? Então ela só vai pegar a parte inteira. Por pegar só a parte inteira, vai ficar essa divisão do 11 por 3, vai nos restar o quê? Vai ser impresso mais um 3. Então ficou 35, 11 e 3. E o 3 na última passada ali, na penúltima passada, o 3 dividido por 3 vai dar 1. Então vai ser impresso 35, 11, 3 e 1, já eliminando ali a letra D. Aí tudo parece que vai ser a letra A, ou se não ocorrer mais alguma mudança, cai lá na letra E. E aí por fim vem X,
ele receberá o x, que é o 1, dividido por 3. Só que aí, nesse caso, ele não vai dar essa última passada aí. Ele não vai fazer essa última passada. Por quê? Porque aí a gente já tem a condição ali dentro do nosso laço que o x tem que ser maior do que 0. E aí nessa divisão aí do 1 por 3, ele já fica menor, ele já fica quebrado ali. E aí não entra, não respeita essa condição. Por isso ele não será impresso. Nesse caso, nós temos a letrinha A. Coloquei o nosso programa em execução para ter certeza na passagem do nosso laço. E aí a gente vê ali que os resultados são exatamente esses: o 35, o 11, o 3 e o 1. Partir para o nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje, vamos falar dos caracteres e strings. Vamos falar das strings especiais, as strings que realmente que podem nos auxiliar em diversas vezes aí na criação de um código qualquer. Caracteres e strings, limitações de C em trabalho com caracteres e strings. A linguagem C não possui um tipo de string explícito. Tá? Em outras linguagens, a gente tem mais comandos, as strings de uma forma mais explícita, mais declaradas, até mesmo não utilizando bibliotecas, mas na linguagem C isso não é tão explícito assim. Não existe palavra reservada que declare uma variável para armazenar uma string. Em vez disso, você aloca espaço na memória para uma string definindo uma matriz de caracteres. É o que a gente vê. Vocês lembram lá no Portugal, né? Isso aconteceu, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte. Lá no Portugal, quando você quiser escrever o nomezinho casa, você escolheria um tipo caractere. E aí, a palavrinha casa ficaria armazenada dentro de um espaço na nossa memória. Na linguagem C, a coisa não é desse jeito. Você cria um espaço dentro da memória, e quando você tenta armazenar dentro desse espaço do tipo caractere a palavrinha casa, só vai a letrinha C. O restante não cabe. E aí, o modo correto é você gerar o chamado array ou vetor, você alocar vários espaços, uma matriz de caracteres. Aí sim, caberá a palavrinha casa. E aí é por isso até que a gente já chegou a ver um pouco sobre vetores e matriz. Então, os caracteres dentro dessa linguagem, dentro da linguagem C, eles necessitam estar, cada símbolo, em uma casinha diferente, em um espaço diferente. Uma matriz de caracteres, algumas vezes, se parece com qualquer outra variável, né? Da mesma forma como qualquer outra variável. Por exemplo, você pode mostrar uma string inteira na tela numa única operação, dando um printf, e usar uma variedade de funções para ler um string de um teclado e armazenar numa variável de entrada. Ou seja, se eu chamar ali, dar um comando chamando a strings, ou seja, eu posso chamar, eu tenho ali a nossa palavrinha armazenada, casa. Se eu chamar aquela string como um todo, ele vai ler aquele conjunto de palavrinhas ali e vai mostrar tudo de uma só vez. É o que a gente vai ver. A gente tem uma função pronta já para chamar ali um conjunto, palavras, uma cadeia de caracteres que estão interligados. A palavra casa, ela tem uma interligação ali. Apesar de cada um estar numa casinha dessa, num espaço como esse, mas elas estão coladas uma à outra, ou seja, existe uma ligação. Então a gente pode chamá-las desse modo também. Só o modo de armazenar que a gente tem que tomar esse cuidado, criar esse tal desse array. Podemos ler uma string de caractere, caractere a caractere, como faríamos em qualquer outro vetor. Podemos ler a string inteira usando um único comando. A gente pode utilizar o comando chamando a string inteira. Então, quando a gente criei um vetor aqui, vocês percebem aqui que eu criei um vetor, tá lá char, texto, e disse que esse vetor, o espaçamento dela vai ser de 30 casinhas. Eu já defini que será 30 casinhas. Então eu coloco ali alguma coisa como uma frase, palavras, eu posso colocar cobrindo até o espaço de 30 caracteres. Quando eu mando fazer uma leitura, eu peço ali, chamo o nosso controlador ali, porcentagem S, eu estou chamando a string. Ou seja, eu quero aquele conjunto inteiro. Eu não sei se vocês já tinham percebido
E eu quero chamar um inteiro, vou chamar um Dzinho de dígito, porcentagem D de dígito. Ah, eu quero chamar um caractere, então eu chamo porcentagem C, chamo um só caractere, um só símbolo. Ah, eu quero chamar um vetor. Por que o vetor não é algo como porcentagem A de array ou porcentagem V de vetor, mas sim porcentagem S, porque ele é uma string. A string é vista como um conjunto, como vários caracteres unidos. Então eu chamo ali o porcentagem S, a nossa string, chamei o tal vetor, que foi criado ali na linha anterior, char texto, e assim ele vai apresentar toda aquela palavra ali de uma só vez. Outra coisa também que vocês já devem ter percebido é a questão do Ezinho comercial. Note que não utilizamos o E comercial. O Ezinho comercial ali na tratativa do nosso texto. No caso aqui, o scanf está recebendo, a pessoa digitou aqui a palavrinha casa, e aí ele recai dentro do array, dessa variável aí, criada, essa variável em cadeia, texto, esse array caiu dentro desse texto. Mas aí, toda vez que a gente faz o uso do scanf, a gente não tem que colocar o Ezinho comercial. Nesse caso aqui a gente não precisou. Por quê? Porque ele é uma string, ele é uma cadeia de caracteres. Então o nome do vetor já é um endereço da própria de memória. Quando a gente cria, a gente vai lá e cria texto e diz ali que ele é do tipo vetor. Chamamos ali do tipo vetor. Então, neste caso aí, ali já fica o endereço. Por isso que eu não preciso ficar apontando o Ezinho comercial para dizer o endereço. A expressão nome é equivalente ao E comercial, nome, zerinho, mostrando que o zerinho ali é o índice 0, mostrando que é o primeiro símbolo, o primeiro caractere, mas é correspondente ao início daquela palavra. É como eu dissesse o seguinte: estou aqui, eu vou colocar dentro de uma variável a palavrinha. Deixa eu apagar isso aqui, gente. Eu coloco dentro de uma variável, coloquei dentro de uma variável a letrinha A. E eu coloquei dentro de um vetor a palavra casa. Quando eu faço isso, a letrinha A, ela está dentro de um só quadradinho. E ali aquele quadradinho tem um endereço. Como eu já comparei com o endereço da casa de vocês. Aquele número que tem na porta da casa de vocês. Já quando eu coloco essa cadeia de caracteres, vários unidos, o endereço que será demarcado será a primeira casinha. E aí, como sabemos que todos eles estão colados um ao lado do outro, então eu não preciso indicar cada índice deles, só o primeiro. E é por isso que a gente não usa o Ezinho comercial para demonstrar que é o endereço inicial. Então, o nome do vetor representa o seu endereço inicial, logo seria errado utilizar o operador do E comercial como endereço. Lendo uma string do teclado. A leitura usando o scanf lê somente até o primeiro espaço. Lê somente uma palavra, como uso restrito. Há outras opções de scanf também. A gente pode utilizar outras opções de scanf, como a gente vê aqui. Porcentagem, chamando aqui caracteres especiais. Ele vai ler uma cadeia de caracteres até encontrar o entre. Ou seja, se eu quiser que ele procure internamente dentro daquele array, daquela palavrinha lá, aquela cadeia de caracteres, ele procure um certo símbolo para ser a finalização, então eu coloco ali o porcentagem e aquela simbologia. Como no caso ali, eu coloco porcentagem, e vamos dizer que eu coloco aqui o circunflexo. Então ele vai procurar dentro da cadeia de caracteres até encontrar esse circunflexo. Ele vai ler até chegar a esse circunflexo. Se a gente vai utilizar, além da linguagem C++ em algum lugar, a gente vai ver que quando vocês estiverem aprendendo banco de dados, lembrem disso, no dia que a gente estiver aprendendo banco de dados e vocês estiverem a fazer uma consulta dentro de uma base de dados, vocês vão perceber o seguinte, tipo, eu quero procurar na base de dados
o usuário ou todos os usuários que têm o nome Rildo. Digamos que nessa base de dados tenha bem uns 5 Rildos ali cadastrados. E eu quero que seja mostrado somente o nome dos Rildos. O que acontece? Eu utilizo também esse nosso porcentagem na frente desse nome. Se eu fizer isso aí numa busca de banco de dados, eu estou dizendo que eu quero todo usuário que tem o nome Rildo. Se eu, ao invés de colocar, vamos usar um outro exemplo aqui. Se eu quiser procurar um nome que seja terminado, ele é terminado, todos os usuários, que o último nome, o último sobrenome dele seja Souza. Então, eu vou colocar porcentagem Souza. E assim eu vou procurar todo mundo na base de dados que tem o último nome como Souza. Percebam que é justamente o que a gente está vendo agora. Eu tenho ali, dentro do Scanf, o porcentagem e eu estou dizendo onde é a finalização. Naquela base de dados minha ali, o tal do Souza, é o último símbolo que ele está buscando. Então a gente vai utilizar esse conhecimento também em outras linguagens. Nesse caso aqui eu estou dando um exemplo de banco de dados, que é mais fácil da gente compreender, mesmo não tendo estudado banco de dados. Mas em diversas outras linguagens, Java, a gente utiliza isso. Então ela lê essa cadeia até encontrar aquele símbolo ou aquele conjunto que está ali. E se eu colocar dentro desse scanf aí, colocar aquele porcentagem Souza ali e mandar procurar no texto, ele vai encontrar essa finalização. Se lá no texto tiver algo como Joaquim Maria Souza, ele vai parar somente quando chegar no Souza. Ele vai mostrar em tela Joaquim Maria Souza. E se o nome que tiver dentro, armazenado dentro desse nosso array, for o seguinte nome, Joaquim Maria Souza Teixeira, o que vai aparecer em tela? Vai aparecer só Joaquim Maria Souza. O Teixeira ele não vai mostrar, porque ele finalizou quando ele encontrou com Souza. Então a gente vai utilizar esse tipo aí de delimitador, algumas vezes ainda em linguagens, dentro da linguagem C e até mesmo em outras linguagens, como linguagem de script. Podemos utilizar a função gets. Faz a leitura até encontrar o caractere de fim de linha. Então a função gets ela faz justamente isso. A gente já utilizou o gets alguma vez aqui. Eu já mostrei em alguns exemplos aqui. Ao invés de chamar um scanf, estava lá scanf, não vou usar o scanf não. Estava lá no local um gets. E eu posso retirar esse gets daí e colocar um scanf? Pode. O gets ele é uma função própria, pronta, que vai procurar os caracteres daquela que foram digitados, todos os caracteres. O gets, no caso ali, está ali, gets texto. Então ele vai ler tudo que tiver dentro de texto. Eu delimitei? Nem precisei, porque eu quero ler tudo. Quero que seja lido tudo que está dentro daquele array, tudo que está dentro daquele vetor. Então eu estou utilizando uma função pronta, o gets. Então o gets ele é algo próximo ao scanf. Quando eu devo utilizar o scanf e quando eu devo utilizar o gets? O scanf serve para ler um inteiro? Serve. O scanf serve para ler um só caractere? Serve. Então se você vai utilizar só para uma variável, utilize o scanf. É um conjunto, é uma cadeia de caracteres, uma cadeia de números, cadeia de símbolos, como por acaso dentro desse espaço tem um nomezinho casa, olha lá, eu quero, dentro desse nosso vetor tem um nomezinho casa. Posso chamar, fazer a leitura do que vai ser digitado o nome casa para cair dentro desse nosso vetor aí, utilizando o scanf? Pode. Posso utilizar o gets também? Pode. E o gets, então, ele é perfeito para a utilização junto a vetores, a array. Então, eu posso utilizar qualquer uma das duas? Pode utilizar qualquer uma das duas. É mais uma ferramenta na vida de vocês aí como programadores, como desenvolvedores. Tem algum dos dois que posso dizer que é mais certo, mais errado? Não, não tem esse negócio de mais certo, mais errado. Depende da ocasião, depende do desenvolvedor. Você só tem que entender que existe. Então, tanto o comando scanf quanto o comando gets podem ler mais caracteres que o existente na string.
provocando erros. Existe também essa falha. O scanf e o gets, se você não colocar um delimitador, ele sai procurando ali, passa adiante. Então, a solução para essas opções, utilizar somente uma das opções aqui, no caso, o fgets, eu colocando um delimitador interno, senão ele vai ler tudo que está ali, poderá ler até o que eu não quero, como no caso do nome que eu falei, que eu não queria que fosse lido a parte Teixeira do nome lá do rapaz. Então eu posso colocar aqui a finalização, e o scanf eu posso colocar também delimitadores. Posso utilizar isso. A gente vai ver isso mais adiante, a gente vai ver isso de uma forma bem mais prática, através de atividades. A gente vai fazer atividade, a gente vai fazer isso aqui na prática mesmo. Não se preocupem, se ainda está, professor, isso parece meio estranho, eu não sei bem quando eu utilizo um delimitador, quando não utilizo. Não se preocupe que eu vou trazer muita atividade aqui para a gente, com exemplos mostrando isso aí na prática. Escrevendo uma string na tela. Podemos escrever uma string na tela, caractere a caractere, ou seja, passo a passo. Podemos escrever uma string com o comando printf. Então, se eu quero recolher o que foi digitado, eu utilizo o scanf ou gets. Se eu quiser mostrar em tela, a gente já sabe, utiliza o printf. Se eu utilizar aqui o printf, tá? Se eu chamar o printf e dizer, eu quero o array, eu quero aquele vetor, eu quero tudo que está dentro daquele vetor. Então eu vou chamar o quê? O porcentagem S. Chamei ali entre aspas, porcentagem S, S de string, e digo qual é o nome daquele vetor que eu estou a buscar. E aí, no caso, vocês lembram ali que eu acabei de criar um vetor de nome texto. Está lá texto 30 e eu coloquei dentro dele um nome. Então, se eu quiser que isso seja mostrado em tela, eu coloco ali porcentagem S e chamo o nome desse vetor. Isso aqui a gente já chegou a fazer algumas vezes. Então, a função get, vamos dar uma olhada melhor na função get. Essa função armazena tudo que foi digitado, então. Tudo que você digita em tela, ela pega. Inclusive os espaços, até que a tecla Enter seja pressionada. Então, ela vai pegar tudo. Se você digitar algo como uma frase, digite o nome do cliente. Se você digitar desse modo aí, existe um espaçamento entre ali, digite, espaço, o, espaço, nome. Ela vai pegar até esses espaços aí. Ela recolhe tudo, tudo. Então, esse espaçozinho aí, Hilton, como é que fica? Esse espaço, existe dentro do vetor um quadradinho, uma daquelas casinhas, que fica armazenado um espaço. Não é o nada, é um espaço, vai ficar ali armazenado. Então ela pega tudo, a função get vai recolher tudo. Vamos pôr um exemplo aqui utilizando a nossa função get. Eu tenho aqui o código, a codificação, onde eu tenho ali na primeira linha biblioteca, a função get, ela é uma função que faz parte das funções básicas de entrada e saída, ela faz parte ali dos comandos básicos de entrada e saída, por esse motivo ela está dentro da std.io, ela faz parte da biblioteca std.io. Então a gente dá início ali ao nosso programa, linha 2, linha 4, eu crio o nosso vetor, esse vetor vai ser do tipo caractere, então está ali char, nome, e diz que ela vai ter o tamanho de 61, eu aceito até 61 espaços ali dentro, 61 caracteres ali dentro. Linha 5, printf, eu peço para a pessoa digitar o nome do jeito que está sendo mostrado em tela. Digite seu nome, eu digitei meu nome, está ali, Hildo. E o nome digitado, na linha 6, a função get vai recolher e vai jogar dentro da nossa variável do tipo array nome. Ela cai ali, está armazenada. Linha 7, printf, o nome armazenado foi... Aí agora, dê uma olhada aqui como o printf está sendo utilizado. Eu tenho ali porcentagem S, mostrando que vai ser uma string. Então eu quero que seja mostrada ali uma string. A string, que é o nosso array nome, vai ser mostrado tudo que está dentro do nome. Por isso ali na telinha tem o nome armazenado, foi, e mostra o nome que eu digitei, ali Hilton. Por fim, tem a nossa função system pause, que a gente já utilizou a system como um todo, que faz parte da biblioteca do Windows natural.
Então ela mostra ali, pressione qualquer tecla para continuar. Observe que, por definição, uma string nada mais é do que um vetor de caracteres. Então, se fala de string, ela é um vetor de caracteres. Então, podemos percorrer o vetor normalmente usando as mesmas estratégias usadas para vetores de números. Então, se ela é um vetor, ela tem índice. Lembrando lá da aula de vetor? A gente vai ainda rever um pouco mais sobre vetor, mas vocês devem recordar disso, que quando eu crio aqui o nosso vetor, ele, cada uma das palavrinhas, estou colocando aqui, casa, eu tenho aqui, logo junto a esse nosso vetor, um índice que fica abaixo dele. É a posição. É como se fosse numa corrida, não tem as posições de cada carrinho, de cada corredor. Então, existem as casinhas ali prontas já com a numeração, a sua posição. E aí começa todo o vetor, ele começa pela posição do índice 0. Começa pelo índice 0. Então, se eu quiser mostrar ali a palavrinha casa, eu quero que seja mostrado a letrinha S, então eu vou chamar a posição do índice 2. A posição 2. Vamos ver isso aqui, essa estratégia nesse código. Eu tenho ali o nosso código iniciado, bibliotecas. Vem ali, a partir da linha 8, ele está pedindo para a pessoa digitar o nome, do jeitinho que foi feito naquele anterior. O get recebe esse nome, cai, o que foi digitado cai dentro do nosso, o nosso vetor. Vamos criar ele aqui, para a gente ver na prática. Então, quer dizer que eu digitei o nome Rildo, e o nome Rildo ficou desse modo dentro do nosso vetor. Está lá, Rildo dentro dessa cadeia de caracteres, dentro dos devidos espaços. Como está ali, na linha 10 ele pede, né? O nome armazenado foi, e aí chama a nossa porcentagem string para mostrar em tela. Mostrou lá o nome completo, porque eu chamei a string completa, eu chamei tudo, então vai apresentar Rildo. Só que na linha 12, o que ele está pedindo? Uma posição, ele está pedindo uma posição. E aí percebam que eu não estou chamando porcentagem string. Dá para vocês verem aí, vocês estão conseguindo ver, que não é um porcentagem S, mas agora é um porcentagem C. Por que é C? C é de quê? Caractere. Eu quero que mostre só um das casas, que é um caractere. Então eu chamo ali porcentagem C, só uma posição, não S, eu não quero que mostre tudo. E aí, no nosso nome, nosso vetor, eu estou chamando ali nome e a posição 3. Vocês estão percebendo que está ali a posição 3? Quem está na posição 3 é a letrinha D. Então ele vai mostrar só uma posição, aí mostra só a letra D. Então se eu chamar ali esse nome e colocar a posição, o nosso índice, colocar 0, ele vai mostrar o R. Se eu mostrar o 1, ele vai mostrar o I e assim por diante. Rildo, qual é o valor disso aí? Esse ficar mostrando um pedacinho de um nome, eu não vejo assim um valor real no nosso mundo. Como eu vou utilizar isso aí num programa no nosso mundo mesmo? Como isso aí pode ser utilizado no mundo real? Vamos pensar o seguinte, agora vamos expandir aí as nossas ideias. Vou apagar isso aqui para me usar esse cantinho aqui para rabiscar para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar o seguinte, que existe dentro de uma base de dados, vou colocar aqui, vou colocar só 3 campos, porque o espaço aqui é pequeno. Vou colocar desse jeito. Pronto. Dentro de uma base de dados, você vai cadastrar usuários. Vou lá, tem o usuário 1, usuário 2, usuário 3, e aí tem ali os usuários. Usuário 1 foi a Maria, usuário 2, vamos colocar ali o Rildo, e vou colocar ali o usuário 3, vou colocar o Souza. Pronto. Tenho 3 usuários, 3 pessoas cadastradas dentro do nosso banco de dados. Como é que eu vou chamar ali o usuário Rildo? O usuário Rildo, ele está com a posição 2, o índice 2. Entendeu agora para que serve justamente isso, gente? Então, quando a gente tem esse índice, essa posição, em um vetor,
É o início da criação de algo maior como uma base de dados. Então, ao invés de somente cadastrar algo como um vetor, ali naquele caso, eu não tenho um vetor de uma só dimensão, mas eu tenho um vetor de duas dimensões. Vocês estão percebendo ali que são duas dimensões? Ele está crescendo em horizontal e vertical. É a nossa matriz, não é? Então pronto, você aprendeu o vetor, aprendeu a matriz, você está no caminho de entender completamente o uso de uma base de dados. Então a base de dados nada mais é do que uma matriz de dados. E aí quando eu quiser um desses usuários que está dentro do banco de dados, você vai lá e chama aquele usuário, que eu chamei o Rildo. O Rildo ele vai estar aonde ali? Ele estará justamente na posição ali 2. Então chamei posição 2, ele vai mostrar o Rildo. Ah, e se tiver mais outros dados? Pronto, é só anexar ali aquela posição. Então é desse modo aqui que a gente faz a chamativa. Então esse simples aí, porcentagem C, chamando a devida posição do índice desse jeito aí, é desse jeito que futuramente eu vou trabalhar com grande base de dados. É assim que eu vou procurar dados depois de serem inseridos com um formulário e na criação de um site, de um sistema. Pronto, isso aqui é só o início, gente. A gente está começando a engatinhar. Daqui a pouco vocês vão perceber que tudo que a gente vê aqui, nossa, eu aprendi esse porcentagem C aí, que chama uma posição do índice, parece não ter valor algum, mas chega lá na frente e você vê que isso tem grande valor sim. E a função get, eu vou logo dizendo de cara que a função get, ela é muito próxima à função get, mas ela é uma função que foi deixada para trás, digamos assim, ela foi desatualizada e aí foi abandonada. Mas pode ser que eu encontre alguma vez na vida aí alguém que utilize ela, porque ela ainda funciona. Só que ela tem outras funções, como a própria get, que a gente utiliza, que a gente deixou ela para trás. Qual é a motivação da get? Inicialmente ela funcionava como? A função get, ela lê o caractere do teclado e permite que seja impresso em tela. Esta função não aceita argumentos e devolve o caractere lido para a função que o chamou. Olha só na telinha aqui o que está acontecendo. Eu tenho ali nosso vetor criado, um vetor C. Mando que a pessoa pressione uma tecla, a pessoa vai pressionar uma tecla qualquer, uma letrinha qualquer. O que foi pressionado vai ser lido. Do mesmo jeito que você digitou a letrinha A, você teve que clicar na letrinha A. E aí, no seu teclado. E aí essa letrinha, esse símbolo, vai ficar dentro, vai ser lido pela get e vai ficar dentro da nossa variável aí. No caso ele criou só uma variável, não foi um vetor, dentro da variável C. E assim, o que acontece quando você vai digitando cada um deles, na próxima linha, digite novamente uma tecla, ele vai ler de novo o que está ali e vai jogar por cima ali na nossa variável, a variável C. E assim vai sendo armazenado dentro dessa variável. Ela é a get, Hildo. Ela é a mesma get. Só que a get, eu não preciso utilizar uma biblioteca especial como a Conio. Não preciso. Ela já é bem mais fácil e prática. Por esse motivo, ela foi adicionada dentro da biblioteca stdio, a get, e é ela que substituiu a get. Mas estamos falando aqui da get, por quê? Porque pode ser que em algum código, tipo esse que vocês estão vendo aí em tela, você esbarre com isso, principalmente se você tiver que fazer manutenção em códigos antigos. Tu está trabalhando, acabou de entrar numa empresa aí no seu estado, um lojista, alguma coisa desse tipo. E aí você vai trabalhar como desenvolvedor ali. E o desenvolvedor, na sua grande maioria das vezes, ele não é pago ali só para criar, mas sim para dar manutenção em sistemas. E aí você pega um sistema que já está antigo. Eu já trabalhei com sistemas com mais de 20, 30 anos já que foram criados. Ou seja, são sistemas muito antigos, que as pessoas que criaram ele, até, digamos assim, já até se aposentaram, né? Já até pararam já de trabalhar. E aí, nessa época, a get funcionava, né? Tava lá a get, funcionava, ela era uma coisa atual. Então, pode ser que você encontre
linha de código com uma função como essa. E aí você ficaria assim, não, eu não sei o que é essa get aqui. Lá ia você ter que procurar dentro das bibliotecas, entender o que ela faz. Aí você entenderia que ela é a get. Então, simplesmente eu posso transformar ela, a get, em get? Pode sim. E a get, ela trabalha muito melhor. Ela foi criada para trabalhar pegando dados como a Scanf, do mesmo jeito da Scanf, pegando dados e jogando dentro de uma variável qualquer. Já a Gets, ela trabalha já com cadeia de caracteres. A gente vai ver futuramente que a Gets, ela é perfeita até para você trabalhar junto com matriz, com a estrutura de multidimensão, vetores de multidimensão, enquanto a Get, ela foi deixada ali em desuso. Então, para vocês entenderem, vocês poderão encontrar esse tipo de função ainda. Existem algumas funções que entraram em desuso, foram deixadas para trás, como essa. Mas entenda o seguinte, por algumas vezes, estas funções, a get, as funções que a gente vai ver aqui agora, ainda são utilizadas na criação de script dentro de servidores. Então, poderá que você vai estar trabalhando dentro de um servidor, criando scripts, atualizando scripts, encontrando algo como esse daí, algo como um script antigo, um script que estava ali para fazer backup dentro do seu servidor, um script que estava para fazer uma sincronização de dados, algo que já é do início ali de todo o sistema e acabou ficando deixado para trás. Tá? Mas via de base, encontrei aqui uma função, ó, achei a get. O que eu faço? Só substituir a get pela gets. Tá? Utilizou a anterior, a gets. Aí, chamei essa daqui, a gets. Pronto. Funcionou tranquilamente e está ali ela a rodar. Essa daqui ela funciona ainda, mas ela entrou em desuso. Então a gente pode até atualizar o código substituindo isso. Turminha, vamos para aquela nossa paradinha de 3 minutinhos e a gente já retorna.